Fala, meus estagiários, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, qualquer que seja o horário que você está assistindo a gente. Nós voltamos com os meus colegas aqui, maravilhosos. Vou apresentá-los novamente. Senhora, Não, sempre tem jeito. Apresentar os meus colegas maravilhosos aqui. Sempre na primeira posição aqui pra mim na gravação da minha tela, Guminha, Bruno Oliveira. Dá boa noite, Guminha, ele que é publicitário. Boa noite, galera, meus stags, como vocês estão? Tão lindo ele. Ao seu lado, Guilherme Varanauskas, nosso maravilhoso representante do mundo de projetos. E vai, Coroi. Portfólio, o caralho todo, sempre vou dar uma engasopada sempre aqui. Diretor especialista no assunto. Temos nosso contador aqui à direita do Guilherme, o Igor Luiz Pereira. Olá. Feliz dia do contador hoje, hein? Parabéns a todos os contadores do Brasil. Mas é mesmo? É mesmo? Hoje é dia do contador? Não. Fake news, Acho que não. Hoje é dia da saúde. Hoje é dia da saúde. Nossa, o Ivan foi dando parabéns de tabela, parabéns Parabéns aí aos contadores. O Ivan aqui ao meu lado direito na tela de vocês aí, ao meu lado esquerdo, enfim, foda-se. Sempre De volta aí, depois de um breve recesso, tamo junto. Exato. Alguém tem que estudar, né, velho? Alguém tem que estudar. Ele né? que é o representante do nosso mundo do funcionalismo público, né? Ele é o Aqueles que não fazem nada. É salário grátis. Exato. É o nosso contraponto. Cai um dia, mas o trampo é bom. Dei o contraponto. Ao lado temos Michael. Vendedor de chá. A figura mais atípica desse podcast. Ele assumiu esse personagem. Ele não tá bebendo hoje, hein? Tô achando Hoje tá estranho. bebendo água. Ele que é empresário, Estranho. formado em ciências políticas. É o nosso grande, talvez não tão grande, ou talvez muito grande, que Não, a gente tá não grande, consiga sim. compreender. Pensador. É o pensador do nosso podcast aqui. É que você sabe, né? Grandes pensadores não são compreendidos. Eu acho que é o caso do Michael. Um dia a gente vai descobrir isso ainda. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu acho. Abaixo Eu de creio mim... que o fato de eu estar engordando me torna realmente um grande pensador. Isso é real. Mas é mais ou menos por aí o caminho. Brincadeira, o Michael é uma grande pessoa. Olha lá, o Juan sumiu. Bem grande De verdade. O robôzinho já tá. Não no modo pejorativo. Abaixo de mim... O robô tá roubando o Juanzinho de nós. Sempre abaixo de mim, nosso pequeno Juanzinho. Caralho. Pô, foi bem nessa, né? Foi o mesmo inferior, né? Não, pequeno. Capacitismo. Porque é pequeno. E aí, galera? Continua sendo, né? Ele que é representante de uma claque importante aqui. Ele faz gestão de vendas, cara. Uma indústria, ou seja, é um puta trampo do caralho, tá? Fique sabendo aí, você que não tem conhecimento, procure saber. E, por último e não menos importante, muito pelo contrário, uma das cabeças mais pensantes. Maionese. Exatamente, desse podcast. Rafael Grande Baranauskas, também do segmento de TI, conhecido como Pate Maionese desde a infância, adolescência. Um alho, 2 ovos, misture com óleo até formar a maionese. Essa é a receita básica. É isso aí. Bom, a gente tem hoje um tema que promete aqui, tava uma discussão. Tava uma discussão antes da gravação começar, porque a gente sequer conseguia formar uma thumb para esse tema de tão polêmico que ele pode ser. Então a gente definiu que é o seguinte: o tema de hoje é os paraísos corporativos. E eu geralmente dou a introdução aqui, mas como o dono da pauta é o nosso grande pensador, Barba. o Michael, Com você. ele vai dar a introdução do tema pra gente começar a discutir aqui. Então, Michael, pauta livre pra você. Falou pra Claro, bicho. não podia ser diferente. Maravilhosa essa daí. Não podia ser Bom, diferente. primeiramente, boa noite aí aos estagiários, a todos os nossos telespectadores aí. Tô vendo que a nossa audiência tem aumentado muito ali no sul da Ásia, Camboja, Vietnã, Laos, Angola, Tailândia, Mianmar. Tenho recebido muitos e-mails, muitos, Suriname. de todo esse povo lá. Suriname, aqui em cima. Uhum. Muito bom. E muito Singapura. obrigado por estarem nos assistindo, Singapura. E eu acho que esse tema é um tema muito importante, porque realmente ele diz respeito a uma questão muito séria no Brasil, né? Em muitos países desenvolvidos, a gente
consegue ter um acompanhamento da vida corporativa, do cargo, do salário e da qualidade de vida da pessoa. Aqui, Maravilhoso. eu vou mostrar a parte do meu corpo em resposta. Que isso, Zito? Puta que pariu. Meus olhos. Pior que hoje ocupa a tela inteira, hein? E aí, eu acho que então, é uma questão muito importante, porque no Brasil, infelizmente, a gente não consegue ter um acompanhamento tão grande do salário em muitos cargos. E, respeito à opinião política de todos os nossos estagiários aí, mas dinheiro é aquilo que vai determinar muitas vezes o seu acesso, né? Principalmente o que vai determinar o seu acesso a muitas coisas. Então, se você tem um gerente, um coordenador, né, com salários baixos em empresas de renome, isso afeta a economia como um todo, né? Então, eu creio que esse é um tema crucial para ser discutido hoje e sempre, né, que precisamos melhorar isso, porque isso realmente Vai dar merda, falta muitas coisas ruins no Brasil. E uma coisa que eu queria falar que agora que me ocorreu, salário parece que é um assunto proibido entre as pessoas, né, cara? E eu não sei por quê. Parece que é... Não, e realmente é uma situação delicada, se você perguntar. Eu não pergunto quando você ganha. Parece que é uma coisa meio velada, né, nas empresas. Sim, acho que assim, meio que um segredo de Estado, né? Tipo, sei lá. Quanto menos souber, melhor, né? Assim, pra você não criar desconforto. Ninguém vai puxar meu... ninguém vai querer meu cargo. Enfim. Mas isso é cultural, né? É cultural. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos cada um falar o seu salário. O Ivan, por favor, abre o seu salário pra gente. Começando com o Ivan. É só você entrar no site do TJ. Vou printar a tela e vou mandar aqui pra vocês. Eu acho lá. Sim, transparência. Tá lá. Pode olhar. Tá, né? Não, tem que estar. Tem que estar, eu sei, tem que estar. Eu vou printar pra vocês e vou mandar. Não precisa, não. Mas cabe numa linha só ou usam duas? Não, só cabe em meia ali. Mas aparece lá os penduricalhos também? Isso que eu ia perguntar, por fora aparece lá também? E por fora, não conhece? Tá. Se trata. No site. Tá. Então, o tema é polêmico realmente, mas ele é bem legal pra ser discutido, porque assim, tem alguns fatores pra discutir a respeito dessa ganhando baixa... 100 rúpias por hora, né? A pessoa que ganha mais aqui nesse grupo. A baixa remuneração, ela tem alguns fatores aqui no Brasil, né? O que o Michael falou, esse contexto que ele trouxe na época, muitos concordamos aqui, alguns já não lembravam mais do tema, faz tempo que a gente listou os temas pra gente gravar. Tem alguns fatores que encarecem a parte trabalhista. Então, assim, por exemplo, a própria carga tributária, né, os encargos trabalhistas lá, eles minam o poder das empresas em remunerar as pessoas. Isso atrapalha nesse fluxo também, né? Então eu queria ouvir primeiro um pouco do especialista nesse tema aqui, esse primeiro que eu peguei aqui, que é o Igor. Só para ele discorrer um pouco, não precisa entrar em detalhes, aí, percentuais, eu não vou lembrar de cabeça também, já são tantos anos e eu não consigo lembrar. Essa questão de como o empresário é minado pelo encargo trabalhista para poder repassar esse dinheiro pro trabalhador, pro colaborador, no fim das contas. Vamos começar falando sobre isso, Igor, por favor. Uhum. De cabeça aqui puxando, a gente tem a retenção, né? Tem o lado do colaborador, que ele tem o valor bruto lá de salário, quanto mais alto, maior a retenção, então... Geralmente é o dobro do que ele ganha, né? Geralmente, mais ou menos. Mais ou menos. Se o cara ganhar 10, ele custa 20 pro empresário, mais ou menos. Porque tem variações, né? Por exemplo, o regime tributário vai influenciar nisso, né? A gente tem boa parte das empresas no Simples Nacional, que são as pequenas. Isso diminui um pouco, né? Reduz em 20%, mais ou menos, o que eles têm lá de encargo. Mas, no geral, custa demais ali. Então, tem a parte do colaborador, que tem a retenção ali de mais ou menos, se tiver um salário alto, acima de 20%, somando previdência e imposto de renda, enquanto a empresa também tem, né, o peso dela tributário por ter esses colaboradores ali. Então, por isso a gente tem a situação de PJ, né, que é bem conhecida também. Então, é normal as empresas até reconhecerem, né, e separarem os colaboradores contratados na modalidade CLT,
como funcionário, né, como empregado, e a outra fatia de colaboradores que eles consideram como terceiros, assim, que muitas vezes esse nível de colaborador mais tático ou estratégico acaba caindo para esses formatos, né, de contratos assim. Então, os últimos serão os terceiros, né? Já diria. Então um pouco. Mas além disso, ainda tem toda a amarração, né? De alguns segmentos, por exemplo, deixa eu lembrar aqui algum agora. Alguns segmentos têm algumas tratativas mais específicas do que um simples comércio. Então, se você pegar da área da saúde, tem lá o complexo deles, né? Piso salarial. Às vezes a atividade, se é uma clínica ou ela tem a necessidade de ter um profissional regulamentado. Então tem várias coisas que vão amarrando o empreendedor, assim, até pela atividade, às vezes fica bem complexo. E aí, educação também, tem as janelas de contratação e demissões. Você não pode fazer uma rescisão a qualquer momento, assim. É bem complexo, assim. Então. Tem muita coisa que deixa imóvel, né? Janela, isso quando é gestante também, né? Por isso que é bom só contratar homem, agora, né? Agora, por exemplo, não, mentira, metade da equipe é de mulheres. Primeiro corte. Aliás, mais da metade da equipe é de mulheres, tá? Passou. Sim, não, eu sinceramente, assim, por algumas... Historicamente, as mulheres recebem menos, né? Os caras são ligeiros também. Alguns desafios, assim, eu achei muito mais assertivo tratar com o pessoal aí, né, gente, feminino. Mulher, cara, eu tava pensando nisso esses dias, gerente de projeto. A mulher acorda mais cedo que todo mundo, prepara a lanche de todo mundo, prepara o material, acorda o cara pro banho, depois já tá pensando no almoço, depois já tá pensando no que vai fazer. Ela nem acordou, já tá fazendo tudo isso na cabeça dela. A gente, 8h30 da manhã, ainda tá dormindo, sonhando. Fala, mano, isso é uma coisa que faz diferença, né? Pelo menos na minha profissão. Fala, cara, que inveja. Essa capacidade de antever as coisas. O mundo é machista e as pessoas delegam essas obrigações pras mulheres. É por isso que isso acontece. Elas são boas. Elas são boas. Fazendo isso bem. Isso é Se o mundo delegasse isso pra mim, as crianças estavam mortas. Então, parabéns pra elas. Perfeito. Cara, Igor, eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu, eu ia falar justamente que assim, por conta. A gente falou de uma forma mais. O Igor falou de uma forma bem mais sintética, assim, mas explicou bem. Porque assim, cria-se uma mística de que o empresário, às vezes, não quer remunerar os colaboradores, mas que nem o Ivan realmente, ele, em poucas palavras, resumiu também. Assim, o quanto você recebe, você custa o dobro daquele valor para a empresa, infelizmente. Muitas vezes o empresário até. Depende do empresário, né? Gostaria até de te dar esse valor integral na sua mão, né? Dar esse valor integral na sua mão e não ter que recolher a outra metade pro governo, sabe? Só 30%, pode colocar ali 28%, 25%, depende muito, mas chutando alto, 30% de encargo, só que ele tem, né? Férias, 13º, tem todas aquelas coisas lá. Exato. Então, assim, custa quase o dobro mesmo, pelo menos 30%. É isso aí. Então, aí cria-se uma mística de que o empresário é que quer todo o dinheiro para ele. E, assim, a gente que é empresário, a gente sabe que não é bem assim, tá? O Prolabore, às vezes, da maioria das pessoas com quem a gente tem contato, não é estratosférico que nem as pessoas imaginam, né? Que nem o Igor falou, a realidade do Brasil é de empresas optantes pelo Simples Nacional, uma dificuldade desgraçada para você conseguir fazer o seu negócio vingar, porque além dos encargos trabalhistas tem os demais, né? Tem os outros tributos sobre a renda, né? Sobre o que você fatura efetivamente. E aí vai gerando uma bola de neve. Para o empresário fica difícil realmente. Bom, dito isto, queria saber o seguinte de vocês. Tem esse lado da remuneração. A remuneração é sim importante, que nem o Mike falou. Ela destrava a gente na sociedade, ela te dá acesso a um melhor patamar de vida, um melhor ciclo social dentro das coisas que você gosta de fazer, como hobby ou como atividade, enfim, o dinheiro vai
vai recompensando. Vai abrindo caminhos. Vai abrindo caminhos. Perfeito, eu acho que essa é a grande função do dinheiro, na verdade, dar acesso, né? Sim, das coisas que a gente quer, precisa. Dinheiro é meio. Ele é um meio, exatamente. Só que tem um outro lado também, que é o lado. Inclusive, eu senti isso na fala do Michael, vamos ver se tô certo. Ele falou que o dinheiro é uma parte, é um dos fatores que te dá acesso às coisas. Por exemplo, tem um outro lado que é o poder ou o posicionamento. Muitas pessoas... A influência também, né? A influência. Muitas pessoas, quando começam no mercado de trabalho, elas almejam, ela fala, eu quero me tornar um gerente, porque eu vou poder coordenar pessoas. Tem esse lado também mais político. Vamos tratar de político para ficar um pouco mais claro pro pessoal. Tem esse lado mais político que alimenta um pouco o ego. Não alimenta o seu bolso. Você não tem o dinheiro nessa fase, mas alimenta o ego. Você tá falando do que a pessoa almeja, né? Não dos acessos que ela pode ter. Exato. O poder que ela recebe. O poder que ela a posição, né? A posição dela. Isso faz parte. A posição também traz acessos às vezes, né? Então, destrava muitos caminhos também. Inclusive, hoje eu fiz uma reunião num fundo de investimento, num grupo de fundos de investimentos, né? E tem um amigo meu que trabalha lá que é francês, e ele mora no Brasil, ele veio para o Brasil há mais ou menos uns 5 anos. Ele fez mestrado na USP e fez uma pós-graduação, fez MBA no INSPER. Né? Ele fala francês e inglês, fala francês porque é francês, inglês e português fluente. Tô pensando nisso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi ser analista de... Ele era analista de alguma parte específica de uma empresa de gestão de wealth management, gestão de fortuna no Brasil. Ele trabalhava 13 horas por dia e os caras pagavam R$2.000 por mês. Mano. Com esse uma empresa pica, um cargo de muita responsabilidade. E quando ele falou, eu falei assim, cara, não é possível, porque, tipo, o nível de capacitação que esse cara tem, ele tem a nossa idade, tem 35 anos. É absurdo, né? E, meu, gringo, tipo, o cara veio ganhar 2 pau no Brasil. Então, é um país que paga muito mal. Mas tem também, às vezes, se aproveitar de uma situação, talvez. Então. Mas ele queria assim, ele tinha algum outro interesse naquele cargo? Então, porque o cara se submeter a isso também, o cara faz MBA, sabe que MBA custa, tipo, 2 pau por mês, né? Exato. Sim. Na verdade, eu acho que naquela situação ali mesmo, ele tava meio quebradão, meio que não tinha outra opção. Ele acabou aceitando esse cargo, né? Mas uma das coisas que eu acho muito preocupantes no Brasil, além da carga tributária, além de todo esse problema, são empresas que o faturamento não comporta o salário que paga. O lucro não comporta o salário que paga. Então você pega gerente de banco ganha mal. Pega banco grande, para não ficar citando nome aí, os caras quebram recorde atrás de recorde de lucro líquido no ano após ano, e salário gerente não aumenta, PLR não aumenta. Então, além do problema do Estado, que é um problema latente, é um Estado gordo, corrupto, e todo o problema que ele... Ainda há uma cultura do Michael, né? Legal, o colesterol dele tá nas alturas. Ele é obeso. O Ivan, engraçado que o Ivan saiu. Ele tá na obesidade nível 3 já, é mórbido. O Ivan saiu. Ele tá falando mal do Estado, velho. Então o Ivan saiu e voltou. Véio. Ele tava falando, o Estado é gordo, é obeso, tá tendo um AVC. Aí o Ivan já voltou. Filha da puta, falando do meu papai sempre Estado. Fala essa merda, meu patrão, meu papai. Falando do meu papai Estado dessa maneira. E aí eu acho que, além de todos esses problemas, a gente ainda tem uma cultura de pagar mal. Então existe uma certa cultura, porque... não existe cultura de pagar mal. Cara, existe. Você acha que o patrão tem o tesão de falar, vou pagar merda pra esse cara aqui? Não tem. Cara, porque... Mas não acho que é patrão, acho que a coisa aí é mais de a sociedade robótica, né? A coisa mais robótica, assim. Tem a ver com o brasileiro se nivelar por baixo, sempre isso? A síndrome do cachorro, como é que é? Gente, mas é que tá, né? Tem tantos nichos diferentes, né? Que nem, por exemplo, serviços, tecnologia, indústria. Cara, contabilidade, né? Por exemplo, é um tipo de serviço, né? Mas assim, tem trabalhos que tem momentos também, né?
Tem ciclos, né? Tem um. Tá em alta, que às vezes tem alta, tá em alta hoje, né? É um não, TI que paga pagam hoje. A TI paga bem há bastante tempo, na verdade cada vez menos, mas paga bem porque era algo novo, mas é commodity, tipo, como contabilidade hoje já é. Quando vai comoditizando, acho que é normal, acaba tendo esse custo mais baixo, né? Sei lá. Sim. Eu acho, né? Não sei. Não, conforme a essencialidade. Conforme a essencialidade da atividade, vai se pulverizando e você automaticamente precisa aumentar instituições, você precisa aumentar o número de funcionários, entendeu? E aí é meio que um caminho natural as coisas ficarem um pouco mais baratas. Eu acho que o volume traz isso, na minha visão, assim. Eu não posso falar por todos, mas porque eu vejo que o pessoal trabalha com área bancária, muitos têm o objetivo de ir para bancos de investimento porque remunera melhor, né? E muita gente vai com esse foco, assim, se ficar num banco, num banco, né, de nome qualquer aí grande, mas num trabalho mais trivial, assim, por assim dizer, tendência de remuneração menor. Eu não sei o que pauta, tá, valor, os salários, né? Mas assim, tem muito salário que tem muito trabalho que é um trabalho. Nem todo trabalho é totalmente essencial, revolucionário. Tem movimento, tem gente que vai acompanhando isso, né? E o cara começa, não, sou analista de UX, agora eu sou sei lá o quê, agora sei lá o quê. Aquele nome que nem saiu no mercado, o cara já tá fazendo. Ele já faz, ele é especialista naquilo. Exatamente. Acho que depende bastante do valor, né, que gera. Tipo, a gente tava usando o exemplo de gerente, meu. Eu odeio ir no banco. Eu odeio ter que falar com o gerente do banco. É uma bosta. Eu não consigo entender por que ele tem que ganhar bem, né? Sendo que eu não mas queria nem que ele existisse, tá ligado? Agora eu vou falar. Mas você odeia como pessoa jurídica ou pessoa física? Oi? Você odeia essa relação como pessoa jurídica ou pessoa física? Pessoa física. Eu vou falar um negócio pra vocês. Quem falou pra vocês que gerente de banco ganha bem, velho? Gerente de banco não ganha bem. Mas não, ganha mais. Teve uma época isso. Mas o Rafa falou do ciclo, tinha uma época que quando a gente começou no mundo corporativo, quando a gente iniciou... Ganhava bem gerente de banco? A meta era ser gerente de banco. Não só pelo salário. DM, né? Banco, todo mundo exatamente. Era um orgulho. Falava assim, o cara é gerente de banco. Mas, ó, era salário, benefício médico, gerente de banco. Então, é isso que eu ia falar. Não é nem tanto só... O Rua levantou, falou muito bem. Hoje, o mundo bancário ainda paga bem. Só que eles fizeram um movimento para nos bônus chamarem a atenção de grandes profissionais. Sabe? E o movimento é esse que vocês falaram, também não vou lembrar agora, vocês são muitos, e o Bivinho já bateu. Os bancos de investimentos estão talvez o ciclo do momento, Rafa, seja do banco de investimento. Eu tenho percebido, tá ligado? Também. Eu também percebi essa movimentação assim, há alguns anos já. Você falou de analista de UX aí, ô filho da puta? Eu tava vendo não, ele tá falando do ciclo. O ciclo tá em alta. Tá em alta agora, tal. O que eu quis dizer, Gui? Assim, o Iguinho falou uma coisa fundamental, né? O valor que gera, né? Por exemplo, né? Mas existem momentos, né? O mercado que remunera pelo valor que gera. Acho que toda empresa deve se pautar por isso, né? Se consegue mensurar, se é uma empresa atenta e tudo mais. Mas abrir uma conta como era antes. Então. Mas tem conta no banco, putz. Mas existem profissões que são aquelas profissões que são a demanda do momento. Ninguém entende muito bem e sai contratando e pagando a peso de ouro. E quem contrata não sabe o que está contratando, quem está fazendo o trabalho não sabe o que está fazendo. Tem muita coisa assim, né? Tem isso também. Mas geralmente não paga tão bem assim quando é algo tão novo, né? O tão bem é relativo, né? Eu não tava prestando atenção porque eu tava vendo aqui uma pessoa que recebe a partir de R$ 2.900 tá na classe média do Brasil já. Sim. É porque assim, ó, eu acho que dinheiro é uma coisa muito subjetiva. Pra mim ganhar, né? Agora, pra alguma pessoa, um salário de 10 mil pode ser bom. Pra outra vai falar, mano, não paga minha fatura do cartão. Então é uma coisa muito relativa. Que é o seu caso. Uma coisa muito relativa. É o seu caso. Longe disso. Mas, cara, eu acho que assim, o brasileiro ele se pauta por baixo mesmo nessa questão do salário, então, sabe? Mas esse é um problema. Eu imagino que existam sim empresários, por exemplo, que gostam de remunerar mal. Lógico que 6% da população brasileira pode se considerar classe alta, que seria, eu tava vendo aqui classe alta? O que é? Recebe acima de renda, uma família de classe alta é uma família que tem uma renda superior a R$20 mil. A casa toda. R$20.900, a renda familiar. Desde os 18 anos morando sozinho. Isso é a renda bruta ou líquida? Isso é importante. Renda bruta. Cara, mas assim, você pegar, tipo, só 6% da... Eu não tô ainda aí, não. 6% da população só não, mas é familiar, Rafa. Na renda da família. Mas então... Não, mas daqui a pouco, calma.
Ó, somando o salário de todos nós agosto e de nós 2020 vai nossa sair. família, Não, o que eu sei é que Não tá pago. Se vai existir ou não, foda-se, né? o que eu sei é que os 20 mil reais que eu teria que ganhar vai valer muito menos na minha mão. Isso é a certeza certeza. que você tem. Essa é a certeza que Isso você você tem. pode ter certeza. Deixa isso em mente. Agora eu queria ouvir. Fala, Gui. Pra eu fazer uma pergunta pro Gominha aqui, tá muito quietinho, e pro Juan também. Eu tô escutando só. Pergunta aí. Não, fala. Eu ainda tenho que formar a pergunta. Tô sem roteiro. Não, eu quero comentar que assim, talvez não seja. Pergunta! Pergunta! Não seja cultural no. Não é algo cultural no Brasil pagar pouco, na verdade. A gente tá acostumado a estar em uma. Ou talvez uma sociedade, aí, numa parte do país até, que uma renda aí que a gente considera baixa, ela é a renda maior, é maior que a renda de uma família inteira, entendeu? Então, assim, tem. Muito isso, Muito mais. Então, assim, por isso que é difícil. Eu acredito que um pequeno empresário que esteja num desses polos, assim, nas capitais, aí onde circula muito dinheiro, pode ser que ele tenha noção que ele tá pagando um valor que é baixo porque ele vive naquele local, né? Ele sabe que realmente ele tá pagando pouco. E pode ser também que é o que é esperado, ou que pra ele, às vezes até o que é pouco já é muito além da capacidade que a empresa dele tem de pagar, entendeu? Ele se enrola pra conseguir fazer isso. Eu só queria levantar um ponto dentro disso que você está falando, e foi uma parte que a gente abordou, né? Porque o empresário, ele paga, o Igor, né, comentou inclusive, paga quase 2 vezes o salário que a pessoa efetivamente recebe no papel, não no banco. Falando que ela recebe no papel, no Olerite, né? Então, assim, o aumento, ele acontece de modo desproporcional. Então, o empresário, ele aumenta para o funcionário algo que é pouco para o funcionário, mas é muito para a empresa, muitas vezes. Entendeu? Vou dar um gancho aqui numa coisa que eu pensei. A gente tá falando de paraísos, né? Paraísos corporativos, então a gente tá pensando nas empresas que são, vamos dizer, que são atrativas no momento, né? A gente tem muita startup. E tem startup que trabalha engrenado, né? Os caras tá querendo já copiar o meu gancho, que eu ia aproveitar. Que Você comenta na sequência. Eu ia falar isso. Excelente. Pela ordem. Antes de eu dizer. Então vai Gui, vai você e depois na sequência vai o Guma. O Guma mandou um WhatsApp pro Gui, vou falar um bagulho da hora daqui a pouco. O Guma roubou meu gancho, velho. Paraísos corporativos, né? A gente tá falando desses tipos de empresas aí. A gente tem muita startup que trabalha engrenado, então pode ser até que, na verdade, a startup ela nem fatura o necessário para pagar um mínimo. Às vezes ela não consegue pagar nem um pouco dos funcionários. Ela tá trabalhando com investimento, né? E ela mesmo não fatura o suficiente. Muitas vezes ela tá no estágio de buscar o recurso para fazer o negócio acontecer. Antes do Vale, né? Então, agora, deixa esse gancho aí pro Gominha completar com o cruzado aí. Não, só queria... rapidinho. Eu trabalho no setor industrial, então o que acontece? Quando você vai... muitas vezes, né, no setor industrial, se você for aumentar o salário Vai, fala. Eu só tô imitando o robô. Não, tô falando, eu trabalho no setor industrial, então o que acontece? Muitas vezes, tipo, dentro de uma célula, você tem muitas pessoas com a mesma função. Pagar pouco pros caras, hein? Isso é sacanagem, mano. Só um momentinho. Tá. Então, assim, para você aumentar o patamar de salário, muitas vezes você vai subir do auxiliar B e você precisa subir do auxiliar A. Senão fica muito fácil. Não é o SPF, é uma empresa privada. Você pode aumentar de quem você quiser, não tem isso. Aí aumenta o salário. Não é assim não, Michael. Não pode? Aí eu devo estar fazendo muita coisa errada. Então. O funcionário não tem ROI, é isso que você quer dizer. Não pode, é a mesma função, né? Calma aí. É que assim, a indústria trabalha com margem a indústria trabalha com margens mais ajustadas, né? Tipo, depende da pasta base também. É um pouco diferente. A questão que eu tô falando é a seguinte. Faz o refinamento aí pra nós. A indústria, na verdade, quando ela vai fazer um reajuste de salário, né? Ela tem que ter o faturamento que, de acordo com isso, o que eu tô falando? Ela precisa ter cliente. Precisa fechar a conta. Então, mas é um negócio um pouco mais detalhado. O que eu tô falando é o seguinte: você precisa ter clientes que você sabe que eles vão poder absorver esse aumento.
Então, é o que o Bert falou, a margem é muito apertada. Então, o que acontece? Você tem lá o markup, você tem todas as coisas que você tem que planilhar para o cliente ver. Está considerando quanto de mão de obra, está considerando quanto de hora-máquina, está considerando quanto de matéria-prima, né, percentual. Tudo então, é repassado para o cliente, não tem como, né, no fim das contas. Exato, exatamente. A parte primária, a cadeia produtiva é assim, não tem como. Isso da indústria é muito parecida com todos os outros negócios, né? Não é. Daí eu discordo, é diferente. Você começa a história vir pra caramba, Custo. E digo mais, a indústria ela tem muito menos mobilidade para tratar de algumas coisas. E o ambiente onde ela se encontra é muito mais nocivo, no sentido assim, espero ser claro, que ninguém me xingue depois. Nocivo, palavra. O perfil de, por exemplo, de colaboradores que você tem numa indústria, geralmente costuma ser de pessoas menos esclarecidas. Selamento, chegando. Que na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai usar a lei trabalhista pra te fuder. Então, assim, não tô querendo rotular, não quero rotular ninguém. Mas 90%. Nas empresas que eu circulei, indústrias que eu circulei, o ambiente era muito mais nocivo. Barulho. Nesse sentido. Né? Então, você sabe que se você aumentar você não pode, por exemplo, de repente pegar a lei da terceirização, que foi um grande marco recente pra gente, e simplesmente aplicar numa linha de produção de uma indústria. Porque você sabe que se você tirar o vínculo trabalhista das pessoas que estão ali e colocar elas como PJ, a chance de você tomar um processo trabalhista é enorme. Aí tem outra coisa, não tem só a carga tributária, os encargos da folha. Isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa, né? Na verdade, gente... Não, eu falei, pouca instrução, então, enfim. Esses riscos... Tem a ver com o caráter. Esses riscos que você está comentando, né, Cauê? Eu imagino que todo empresário tem na conta. Isso tá na margem. Tá na margem não, né? Tá embutido no preço. Porque você sabe, tem o risco de tomar esse... Se todo mundo deve processar e tudo mais, deveria estar, né, monitorado. Mas todo o ecossistema da cadeia industrial, né, ele é todo assim. Ele primeiro, é produção em massa. Então, é volume altíssimo, margem baixa unitária, né? Todo aquele mínimo valor que você... Toda aquela variação na produção... ela vai impactar diretamente na sua margem de lucro. Né? Porque não é um trabalho, é um trabalho que é bem mais, vamos dizer... É diferente de você falar assim, vamos fazer um projeto para implementar um sistema. Vai trazer N ganhos, inclusive deles vai ser uma mudança organizacional que a longo prazo vai possibilitar a empresa chegar no lugar A. Cara, mensura isso financeiramente, é possível, é difícil. É tão ajustado. É difícil. É tão ajustado. Agora na indústria fala assim, aumentou 5 centavos a produção da peça. Na hora você já sabe. Era isso que eu ia falar. E lá na ponta, lá no curso do fornecedor final. É igual quando aumenta o diesel, o petróleo lá. Não, é igual. Eu ia chegar aí, na bomba. É nesse nível, nesse nível. Não, e mais, na indústria é tão ajustado que a oscilação da bandeira, lembra da época da bandeira na conta de energia? Agora é bandeira não sei o que, agora é a bandeira não sei o que lá. Essa oscilação entre bandeiras é o suficiente às vezes para determinar se o cara vai operar no preju ou no, entendeu? É uma loucura. Não, e eu digo mais, Cauê, isso aí muitas vezes é determinante para dizer se uma empresa vai trabalhar, vai cortar um turno ou não, porque o custo de energia não compensa às vezes. É isso aí. Por outro lado, as pessoas que trabalham nesse ambiente, né, também tem vamos dizer assim, uma áurea assim, de eficiência, né? Normalmente você vai trabalhar, são pessoas muito objetivas e eficientes que não perde. Vai trabalhar, vai lá na financeira, vai em uma área de serviço, mas, sei lá, eu não quero generalizar nem ser pejorativo aqui, né? Mas você vai num outro tipo de empresa, já tô sendo, né? Vai lá na repartição. Vai em algum lugar as pessoas estão lá num nível de trabalho que, inclusive, a rotina de trabalho ser mais leve ajuda a produtividade a aumentar, porque ela está produzindo uma coisa intangível, né? Na indústria não, na indústria o cara tem que entregar, tem data, ele tem mais compromisso com aquilo. Se ele furar, atrasa a cadeia inteira, o reflexo é absurdo. Então, assim, na minha experiência, fazer projetos com indústria e fazer projetos com outros tipos de empresa são levadas totalmente diferentes. E geralmente o cara da indústria, pro bem ou pro mal, compromete com a data, tem que entregar, vai lá, faz aquele negócio, sabe? Tem um negócio um termo que é usado com frequência, né? Às vezes como aviso, que é parada de linha. Se você ouvir, deu parada de linha, que pode esperar. Parada de linha é demissão. Eu não conhecia. Oi? Esse eu não conhecia. Explica pra gente o que é o parada de linha. Não, o termo parada de linha é assim. Imagina que a indústria ela fornece pneu. Ela fabrica pneus e ela fornece os pneus
para a empresa que vai colocar a roda, o pneu na roda, e vai entregar para a montadora, certo? Certo. Imagina que você atrasou a entrega do pneu. Piada, né? O Michael tá até rindo já. Imagina que você... Vai, conclui. Imagina que a indústria atrasou a entrega do pneu, a empresa da roda não vai entregar a roda e a montadora não vai entregar o carro. Entendeu? Ô, Juan, isso aí Pode. Eu não sei se é exatamente isso, mas existe na indústria o efeito chicote, né? O efeito chicote é mais ou menos isso. Que foi uma coisa que eu aprendi no MBA quando o professor está explicando o efeito de aumentar artificialmente a demanda, né, de produtos, por exemplo, de linha eletrônica, eletrodomésticos, de forma artificial, né? E aí, o que acontece? Uma altíssima demanda insustentável de consumo de eletrodoméstico. Baixei um imposto. Todo mundo quer comprar. Linha branca, As pessoas vão lá e compram. Eu achei imposto de linha branca, a pessoa vai lá e compra. Só que essa baixa de imposto, bom, em algum momento isso muda, né? O cara volta. Só que a empresa, para fornecer a linha branca, existe uma cadeia de, dezenas de empresas. Que fabrica borracha, que fabrica o pezinho, que fabrica sei lá o quê. Todo mundo, quando tem uma alta demanda, o que tem que fazer? Tem que atender. Para atender, incha. Só que eles estão uma margem de lucro ali. Então o cara incha com a perspectiva de faturamento. Contrata um monte de gente. Daqui 12 meses o governo volta com o imposto. E essa galera? Exatamente. Eles têm que mandar todo mundo embora e é prejuízo. Mas, gente, Roberto, o exemplo que você deu, você disse do aumento de demanda no primeiro momento. Artificial. O que aconteceu quando a Ford tomou a decisão de sair? Acabou com uma cadeia de produção inteira, né? Milhares e milhares de... E tem outros fatores aqui, que tem o fator Brasil, né? Que a gente já falou em alguns episódios atrás, onde as coisas acontecem de forma misteriosa. Assim, por exemplo, tinha uma época em que saíram muitos decretos de incentivo fiscal para a linha branca. Era uma demanda estimulada para beneficiar um determinado segmento, porque alguém dentro da Câmara dos Deputados e do Senado fez lobby para, entendeu? Para algum empresário ganhar muito dinheiro. Então, exato. Eu lembro uma época que eu trabalhava na área fiscal, a única área incentivada era a linha branca. Ninguém mais. E a Zona Franca de Manaus, que é incentivada desde sempre. Eu queria fazer só uma provocação aqui, se vocês me permitem. Só pra gente voltar um pouquinho pro nosso tema. Pra gente voltar pro tema. Vamos voltar pro tema, que é qual? Paraísos corporativos. Queria ouvir de cada um de vocês, sim ou não, só isso. Você prefere ser um ascensorista que ganha 30 mil ou um gerente de uma empresa fodida que ganha 10? Por favor. É uma ótima. Tá totalmente no contexto do nosso... Mas são duas profissões horríveis. Não, pode mudar, colocar a nomenclatura que você quiser. Mas eu quero ouvir do Guma primeiro. Eu quero que ele fale o gancho que ele tinha da startup e comece respondendo a resposta do Ivan, a pergunta do Ivan aí. O Guma já tá assim, ó. Já tá apertando o botão. Aqui, ó. Aqui, ó. O Guminha tá... Boa noite, Antes de responder a sua pergunta, qual andar, senhor? Show me the money. Show me the money. Show me the money. Show me the money. Perfeito. Guizão. Você, Gui. Sei lá. Você não gosta da capa do ego, da vaidade do cargo, o título? Você não gosta? Eu não gosto de fazer uma coisa repetitiva que não faz muito sentido pra mim, sei lá. Também não sei se... Não sei se faria muito sentido ser gerente de uma área, de um departamento também que não gostasse muito, entendeu? Um exemplo que eu dei. Mas aqui é sim ou não é pra desenvolver a questão. É A ou B? É A ou B, né? Porque sim ou não tem como escolher nesse caso. A ou B, então. A de assessorista. Correto. A de assessorista e B de... Nossa, excelente. Sem fazer juízo de valor? B de manager. Perfeito. Sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, não. Igor. Eu? Eu não entendi, velho. Qual que é a comparação do... Dinheiro ou desafio? Não, porque dinheiro ou assim, desafio? Dinheiro ou desafio? Na realidade, o que eu acho que traduzindo um pouco ali, o Ivan quer dizer, você quer o dinheiro ou você quer, tipo, ter o poder e o possível status da posição na sociedade, né? Eu prefiro ter o dinheiro, porque o dinheiro vai me trazer tudo isso aí lá fora depois. Eu prefiro ter o desafio, eu acho, na verdade. Se for a questão então entre... Você falou bosta, então. Então você falou bosta. Então você prefere a... Não, se for entre... Vamos colocar esse ponto. Se for dinheiro ou desafio, eu prefiro o desafio.
Tá. Então você não Igor. então tá bom. Igor. Sucinto. Eu? Dinheiro ou desafio? Velho, sinceramente, eu não consigo assim. Só se o desafio tivesse alguma coisa muito. Ninguém vai te tirar do seu trabalho e colocar no outro. Só fala dinheiro ou desafio, caralho. Não, eu sei, mas eu não entendi a comparação. Assim. Se fizesse sentido pra mim, você prefere ganhar muito num não trampo, pela posição trampo merda, e tal, ou ganhar pouco e ter um trabalho que seja estimulante, que desafie? Aí se fosse um projeto, uma empresa assim, diferente e tal, eu preferia o projeto. Tá. E você, Ivan? Você que provocou? Que andar, senhor? Que andar você quer subir? Cara, você, Michael. Hoje... Foda! O que é que? Eu, com quinto? certeza absoluta, mínima sombra de dúvidas, o desafio. Nossa, mano, como vocês são hipócritas, velho. Não, é sério. Eu já até recebi. Os caras acham que tá conversando com a RH da empresa aqui. Não, o Michael, a gente vai contar o que recebeu. Você se vê daqui 10 anos. Eu recebi uma proposta já, inclusive, pra ser assessorista e ganhar 30 mil. Na mesma época que ele disse que tinha futebol de primeira pessoa, em 92. Na minha eu previa curta carreira aí, né, profissional, eu já fiz a escolha de dinheiro ou desafio e escolhi o desafio. Mais de uma vez. Mas de você escolher, assim, entre nós aqui, mas o que eu tô falando é uma disparidade, eu chutei 30 e 10. Eu tô falando uma disparidade muito grande, entendeu? Você fala, pô, eu vou abraçar esse desafio pra ganhar R$1.000, que seja 4, 5 mil a menos. É uma coisa, agora eu tô falando, uma coisa muito... Uma disparidade muito grande. Dependendo do momento, vai do dinheiro, sem dúvida. Dependendo do momento... Mas é isso que eu tô falando. E você, Rô? Teve uma situação... Peraí, deixa eu ouvir de todos. Peraí. Deixa todos responderem. Pensa na parcela do AP, você, Rô. Você. Dinheiro, desafio. Pra mim é desafio, porque eu vivo com muito pouco e pra mim tá bom, porque eu sei guardar. Quem tinha falado de hipocrisia antes? Vou falar pra você. O Juan e o Igor me parecem ser aqueles caras que der 10 na mão deles, eles fazem os 30 que eu tenho se me der na mão, tá ligado? Não, pode ser. Entendi. Que foi muito bosta a minha explicação. O Igor e o Juan parecem aqueles caras assim, o que eles fazem com 10 eu não faço com 30. Entendi. Eles fazem com um pau na mão que você não faz com 3. Exatamente. Não consigo nem lidar. Um Uno ou um carro top, os dois 80 km por hora. Vai atropelar o Michael. Rafa, você. O Juan respondeu? O Juan não respondeu e nem eu. Ele falou desafio. O Juan falou desafio, né? O Juan foi hipócrita, o senhor agora. E você, eu escolhi desafio. A mentira, né? Todas as oportunidades que eu tive na minha carreira de escolher entre A e B, eu fui pro desafio. Mas eu nunca ignorei a questão do dinheiro, tá? Porque não dá pra ignorar. Sempre pesou, eu deixei pra responder por último, desgraçado, eu ia falar justamente isso. Quando eu aceitei... Pegou o gancho do Guma, velho. E do Cauê também. Quando eu aceitei um grande desafio lá atrás, quando eu era bem mais jovem. Só que, no fundo, eu consegui enxergar... Que foi de casar e ser pai. Não, no profissional. O desafio, eu aceitei o desafio. Nós sabemos, eu sabia que se eu tivesse... Eu soubesse que eu poderia ter trilhado outro caminho, poderia ter uma remuneração melhor a curto prazo, médio prazo. Mas eu optei pelo desafio, mas eu sabia que lá na frente ia ter uma recompensa, tipo, a compensação financeira seria, entendeu? Eu acho que o ideal é... Enfim. Em cima do que o Ivan falou, é muito pertinente, mas olha só, gente, nós estamos todos na mesma faixa etária e até hoje é muito normal que a gente optasse por desafios, né? A gente não tinha muito o que perder, na verdade. Exatamente. Né? Agora, porra nenhuma pra perder, tinha. Porra nenhuma. Agora nós estamos começando a entrar numa outra fase da nossa vida. Compromissos se acumulam, boletos e tudo mais. E em breve teremos uma família, né, que tem uma criancinha lá que você tem que pagar a escola, sei lá o quê. Além de casamento, vai ser pai, então. Spoiler aí, o cara tá dando spoiler aí de alguma coisa que nós não tá sabendo. Não, que eu saiba, eu não sou estéril, então pode acontecer. Não, mas vamos lá, o Cauê tá ali, o Cauê já tem um Miguelzinho. Semana que vem um Varanausquinho aí, hein?
Semana que vem, se acontecer semana que vem, fudeu. A Tamira está grávida há quanto tempo? Não me fala. É igual a banana da feira lá, que você embrulhou no jornal. A banana. Eu rolei ela no jornal. 3 dias ficou madura. Semana que vem, o que ficou madura na hora. 3 dias depois ficou madura na hora. Gente, vocês estão ignorando a história de um conhecido nosso aqui que descobriu que ia ser pai no dia. Sim, acontece. E eu não vou nem zoar, porque pode acontecer, é real. Mas o que eu proponho de reflexão é o seguinte. O que eu proponho de reflexão é, o Cauê talvez é o único que pode falar. Eu estive onde vocês estão, agora eu tô em outro lugar. Se a situação fosse outra hoje, eu já me a pergunta fosse... Não, você não tem filho, né, Maico? Mas, eu não tenho. Você tem um gato. Mas será que a escolha seria a mesma? Será que seria a mesma? E assim, às vezes não é só questão do filho. É como a vida se desenrolou. Sim. Às vezes você tá num momento que meu chefe fala isso pra mim, cara, tem cara que você fala, não, esse cara é encostado. Não é que ele é encostado, ele tá dizendo não pro desafio. Não é por uma questão, às vezes, de índole ou de caráter. Ele tá no momento que ele tá cheio de problema em casa, tá fudido, ele precisa se desdobrar, sei lá o que. Ele fala, mano, eu não tenho mais, não tenho como me doar pra uma coisa agora, eu prefiro ficar no meu canto, fazer o meu trabalho, e se tiver que ganhar mais por isso, melhor ainda. E beleza, entendeu? Mas é momento de mas eu vou trazer aqui então uma provocação, aproveitando o gancho que eu queria trazer um pouquinho antes. Assim, eu vou fazer a introdução antes. Tem empresas também como você roubou também. O Gui tava falando ali de startups e tal. Então os caras colocam videogame, cerveja gelada, tal, não sei o que, um monte de coisa pra te iludir ali e falar, olha, a gente não pode te pagar porque a gente tá no início, mas olha o tanto de benefício que você tem aqui. E você vive nessa mentira há 10 anos, ganhando uma porcaria de salário e só trabalhando, e os caras, não, mas olha esse desafio aqui. O cara tá lá te falando, olha, pega esse desafio aqui, amigão. Mas daí você fala, beleza, mas eu quero dinheiro também, não só desafio, né? Eu quero ser recompensado. E você vive nessa mentira, né? Então, eu acredito também que, beleza, você tem mesmo, que... né, Guma? Esse era o tema. Você tem que ir pelo desafio, ok, em algum momento da sua vida. Eu estou no momento onde, se você quer me desafiar, você também tem que me recompensar. Então, porque a partir do momento que você vai fazer eu trabalhar, eu sair de uma possível zona de conforto, né, digamos assim, de repente não seria essa a expressão, eu também quero ser recompensado pelo aquilo. Eu não quero ser recompensado depois que eu fiz, mostrei, aconteceu e o negócio tá sucesso. Eu quero ser recompensado também desde o início. Mas isso não é desafio, né? Isso é mais conforto. Se alguém fala pra você trabalha mais e ganha mais, você tá na mesma zona. Não, mas justamente quando você não tem a mínima ideia de que aquilo vai ser melhor, com certeza, mas você vai porque você tem esperança de ser melhor. O que não é garantido, né? O que não é garantido. Existe um risco positivo. Você tá no mudo, Juan. Só pra existe o risco positivo de dar certo, mas não é garantido. O que o Guma tá... Aí, Guma, a gente tem que colocar na balança, né? Porque assim, você falou das empresas, né? Tem gente que tá seguindo um plano de carreira que vai falar assim, cara, se eu trabalhar nessa empresa porque tem esse nome, eu vou ter o currículo para fazer isso aqui que eu quero para chegar lá. Mas assim, quando você tem um plano de carreira bem definido, ok, porque você sabe que o que você faz aqui agora, cumprindo esses desafios e chegando em tais metas, você vai ser recompensado em algum momento ali daquela parte. Só que existem empresas que elas ficam na parte simplesmente da ilusão, te prometendo recompensas, mas você só tá sendo desafiado ali, sendo aproveitado na realidade. Eu tô querendo propor que assim, não existe empresa que faz isso, mas a pessoa é que vai dizer se aquilo foi uma ilusão ou se foi um plano, porque tá nela o plano. Sim. Então assim, não quero citar nomes, mas vamos lá, tem uma empresa da moda e até o que a gente conversou para formar essa pauta, porra, os caras toma cerveja na sala de reunião. Eu posso trabalhar de bermuda. E eu vou falar agora o que acontece na vida real. Big Four, o cara é 4. Os caras me dão um notebook, me dão uma malinha da hora. Respirar. A malinha é foda. A malinha, o sonho do cara... é receber o kitzinho da empresa aqui, ó. Ele vê aquela malinha com aquela plaquinha de metal e o notebook e fala, mano, é isso que eu quero, velho, é isso que eu quero. Aí é ilusão. Aí é o cara que vai pro status. Agora tem gente que fala assim, e já conheço pessoas que fizeram essa escolha. Tô numa empresa menor, ganho bem. Eu vou chegar onde eu quero? Cara, com esse currículo, não. Eu sei da minha capacidade, mas com esse currículo, então, o que ele faz? Abre mão de grana, entra numa empresa dessa, se submete a anos de
salário baixo e muito trabalho, porque essas empresas sugam. Sim. Mas se elas sugam, normalmente pega iludidos, tá? Mas é porque as pessoas são iludidas. Eu ia falar, mas quem usa isso a favor... Eu não tô dizendo que é regra, eu tô dizendo que existem... A mesma empresa, ela pode ser as duas coisas. Porque tem gente que usa isso grande movimento, existe um grande movimento nesse sentido, de empresas nesse perfil. E uma coisa que me incomoda bastante... Porque aquelas empresas que chegam e falam pra você, nós aqui não somos colaboradores, nós somos uma grande família. Cara, eu tenho um ódio dessa frase. Eu tenho um ódio, assim, imenso. Porque, cara, a gente tá ali pra trabalhar, ganhar o seu dinheiro pra você fazer as suas coisinhas lá depois que você sai do trampo. Agora, velho... Nem golpe, mano. O golpe só dá certo porque as pessoas são ambiciosas e querem coisa fácil. É igual o golpe do Pix. Igual o golpe do Pix. O cara que tá querendo ter a plaquinha, o que a empresa promete? Te dou umas coisinhas da hora, brilha o olho. Aí ainda fala assim, você tem a chance de ir para os Estados Unidos fazer um curso. Isso normalmente tá no pacote, em algum momento. E às vezes dá o curso, tá? E outra coisa que fala é promoção anual. Não, promoção anual. Daqui a 5 anos você pode ser gerente. Então o cara tá prometendo, cara, aquilo. Só que o revés você vai trabalhar que nem um corno, você vai trabalhar muito, você vai ser, mano... Tem cara que fica com doença, gastrite, psicose, o cara é quase. Se fode muito, e chega na hora do eu ou você, a empresa sempre escolhe te manda embora quando você ganhar uma merda ainda, e isso acontece com uma parcela enorme de pessoas trabalhando nessa empresa. Barato ainda. Isso aqui, nesse período, o cara quer ostentar. Então ele chega e fala, mano, tô trabalhando nessa empresa, sou gerente, o cara ganha uns R$2.000 que a gente falou, vai com um terninho que, mano, ele não tem dinheiro pra ter, mas lá dentro tem que usar, porque assim funciona. E tá feliz porque ele tá ostentando. Isso é legal com 20 anos, né? Com 70 anos você fala assim, foda-se tudo isso, eu quero dinheiro, mano. Tem minhas contas pra... Eu quero ser um ascensorista com 30, isso que eu tô falando. Exatamente. Sabe uma coisa que me incomoda, Rafa, também, é que eu tenho observado bastante, é que eles têm a questão mais fisiológica do trabalho, tipo a física, fisiológica, que é assim, eles conseguem acertar, essas empresas que usam essa forma desses artifícios para eles pegam uma camada jovens que estão com gás para entrar no mercado de trabalho. Então os caras, primeiro que eles já estão topando facilmente as coisas. Ele tá começando. E ele tá com gás para trabalhar. Uma coisa que a gente não pode deixar de frisar também é que, assim, com o passar do tempo, você vai ficando desgastado, vai ficando cansado. A gente começou a trabalhar com 16, a gente já tem mais da metade da vida de trabalho. Porra, a gente tá com 32, 33, a gente já mais trabalhou do que foi criança e adolescente na vida, tá ligado? Então chega uma hora, o gás começa a dar uma minada. E aí o que essas empresas fazem? Elas te desligam, viado. Quando você chegar no estágio que eles determinam, falar, puta, aqui ó, já não dá mais, 30 e tantos, já tá na hora de desligar. Troca o cara. Amassou o cara, 10 anos o cara trampando igual um condenado e ele é desligado, tá ligado? Ok, esse cara se recoloca no mercado de trabalho. Esse cara se recoloca, se ele é de uma empresa ele trabalhou na outra empresa. Ele se recoloca. E com experiência e tal. Ele aprendeu, se desenvolveu. Acontece isso. Não é tudo de ruim. O problema é que quando o cara se ilude, quando o cara quer o status, aí ele se fode. Só queria fazer um contraponto, assim, trazer para a realidade que eu vejo hoje. O que acontece? Vocês estão falando tipo, de um perfil de pessoas, de um perfil de empresas que tem como atrativo vagas, vamos dizer assim, importantes, certo? O que eu estou falando é voltado para o segmento que eu trabalho hoje. Já é outro ambiente, né? Exatamente, já é outro ambiente. Às vezes, para um funcionário, ele vai para uma outra empresa do mesmo segmento para ganhar pouquíssimo a mais, certo? Pouquíssimo a mais, mas a ilusão dele é, por exemplo, R$100. E não é ilusão, entendeu? Né? Porque na realidade dele faz diferença. Eu entendi. Muitas vezes a empresa não quer pagar 100 a mais para manter ele, né? Mas sabe por que eu tô falando de ilusão? Tô falando de ilusão por causa do seguinte: às vezes ele vai para uma empresa que ele vai ganhar R$100 a mais, que ele não vai ter a chance de crescimento que ele tem nessa que ele ganha 100 a menos hoje. Nesse sentido que eu tô falando. Porque eles têm uma visão um pouquinho diferente, um pouquinho mais fechada. Depende do tipo de gestão e tudo mais. Até eu vou fazer uma pergunta, Juan. Nesse caso, tem outras coisas que a gente falou brincando da cerveja na reunião e tudo mais, que pode ser legal, pode ser só para mostrar também, mas enfim, isso no meu caso. Mas assim, e na indústria? Isso são atrativos extra-financeiros, não é dinheiro, mas atrai as pessoas para dentro da empresa. Então agora entrando um pouco na parte séria do paraíso, né? Tem um bom plano de saúde, isso conta. Tem benefícios legais, tem incentivo à educação, paga para você estudar.
Ou às vezes te dá um local de trabalho lá que você se sente bem. Às vezes é a posição geográfica. O que pra indústria faz sentido? Às vezes é só a posição, mas sei lá, tem um grêmio. Eu vejo isso dentro das indústrias, né? O cara tem um grêmio legal que promove várias coisas bacanas. Isso o cara prefere ir pra lá, às vezes, porque dá uma contrapartida social, sabe? Sim, social no sentido de. Enfim, olha lá. É assim, pelo menos na empresa que eu trabalho. R$100 é dinheiro. Desculpa, audiência. R$100 é ilusão. O que eu tenho percebido nos últimos tempos é que, principalmente por conta da pandemia, o pessoal tem uma consciência um pouquinho mais apurada, que não está tão fácil encontrar emprego, mesmo que sejam vagas que precisem de uma melhor instrução, né, para você eventualmente trabalhar. Então, o que acontece? Dentro da empresa que eu tô hoje, o que eu tenho achado que é mais importante é a condição de trabalho dentro da empresa. Não é um convênio médico, não é uma cesta básica, não é mais a condição de trabalho dentro da empresa, entendeu? Como ele é tratado lá dentro. O clima organizacional, ele trabalhar num lugar que tá bem cuidado, que ele tem máquina boa para ele trabalhar, tem um vestiário que ele sabe que então, tem uma coisa que é muito, muito, muito importante, que ele sabe que a empresa está estruturada, que ela não vai fechar as portas daqui 1 ano, 2, ou 5, legal. Ou 10. Né? São variáveis que estão no pacote salário e outras coisas, né? Depende da pessoa. E outro fator que eu acabei lembrando agora é assim, na parte da indústria isso acontece com bastante frequência, que é assim, eu trabalho numa empresa que tem uma parte de fundição, então uma empresa chega lá, leva as ferramentas dela e fala assim, olha, eu quero que vocês fabriquem essas peças. E muitas vezes são empresas que a gente conhece e sabe que são empresas grandes. Então você fala, porra, olha o cliente que está aqui, entendeu? Uhum. Olha, isso é importante, isso posiciona a empresa de uma maneira diferente dentro do nicho dela. Entendeu? Que no fundo eu acho que a gente procura fazer parte de alguma coisa, né, e dentro desse contexto, tá jogando num time que tá indo bem, né, tipo, que tá ganhando, que você faz diferença nesse time. E detalhe, tem empresas que vendem como diferencial tratar bem os funcionários. Isso é o básico da relação humana, né? Isso é o mínimo. O mínimo que você tem que fazer é tratar as pessoas bem, remunerar elas de forma adequada, porra. Isso é o mínimo. Isso aí não é eu já vi muita gente falando assim, não vou me candidatar pra essa vaga, porque essa empresa aqui, nossa, é uma merda, é uma política do caralho, as pessoas se matam lá dentro, sabe? Tipo, eu acho que tem uma parte muito, muito importante que é a segurança. A segurança que ela sabe que vai ter no dia 5 o salário dela, no dia 20 o salário, que ela vai sustentar a família e que se ela eventualmente sair da empresa, ou é por uma decisão dela, que ela fala assim, poxa, eu não quero mais trabalhar aqui, eu conseguir uma coisa melhor, que eu vou ganhar mais, né? Ou que a empresa vai optar por encerrar o contrato dessa pessoa porque ela não se adequa à função, não porque a empresa fechou, porque a empresa faliu, porque a empresa não tem mais trabalho para ela. Parece que você trabalha no Vasco da Gama, é isso mesmo? O importante é pagar em dia e tal. Quando você transitar isso pro mundo do futebol, isso é bizarro, né? Tipo, hoje. Nem fala. O diferencial é pagar em dia. Puta, que putaria que é o futebol. Não, E, tipo, tem, assim, notícias. As notícias correm muito rápido. Então, dentro do segmento, as empresas sabem, poxa, essa empresa é bem posicionada. Um funcionário que veio de uma determinada empresa provavelmente não é um bom funcionário. Tô louco. Exatamente. Põe um rosinho no e-mail aí, caralho. Porra, velho. Põe um rosinho no e-mail de velocidade aí, caralho. É verdade. o cara tem um perfil diferente do seu, Guilherme. Ele pensa pra falar. Ele pensa. Porra, velho, mas eu tava pensando. Ô, Casimiro, dá segurada. Você só sai falando merda e acha que é isso mesmo. Que nem eu. Porra, tá pensando muito. Mas vamos, a gente já tá com. Vamos resumir pro estagiário. É o seguinte, estagiário, eu vou fechar aqui o assunto. Quer encerrar? Então vamos encerrar, Você, estagiário, uma dica aqui dessas vozes experientes aqui, em todas as vertentes.
empresário, colaborador, funcionalismo público, cacete que for. Caralho. Não deixe de ser usado. Não se deixe de ser usado, tá? Busque a sua remuneração. Já diria o grande filósofo... A não ser que você goste. Enfim, busque o equilíbrio, pelo menos, sabe? Tipo, a remuneração com um tempo de trabalho adequado. Não deixe as empresas te sugarem, mas quando estiver trabalhando, porra, também dá seu máximo. Não cai em ilusão, squeeze, mousepad, careca, esses bagulho, mas isso é o de menos. Pensa no desafio que você tem, se você tem uma remuneração adequada. Já diria o grande pensador BK. Dinheiro, poder, respeito, muita fé e Deus no peito. Beleza? É Burger King que falou isso aí? É um rapper, BK. Dinheiro, poder, respeito, muita fé e Deus no peito. Não conheço, não. Pesado. Gostei do estilo. Mas depois eu passo a música pra vocês, é sensacional, é legal. Stag, você vai se iludir, você vai se fuder. Vai ter uma hora que você vai falar assim, eu devia ter ficado lá na porra do elevador. Mas é isso aí, velho. Isso faz parte da vida. Seja servido. Você vai falar, eu devia ter feito ADM. E faça o seguinte também. Deixe seu like no canal, comenta. Manda ofensa, que até hoje a gente nunca recebeu ofensas pro Michael. Queremos xingamentos! O Ivan tá de volta aí também. E mandem as pautas se vocês têm aí sugestão pra gente. Tá? Mandem o Nadidrim também pro Ruazinho aí, por favor. Tá, o importante é ser feliz, gente. Sejam felizes. E é isso aí. Até o próximo. Forte abraço. Forte abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou.